Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia ao livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo de número 13, o sermão profético, princípio das dores. Amém? Eu quero ler com os irmãos o verso de número 9, que vai dizer assim: Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Eu te convido a fechar os teus olhos e curvar tua cabeça por um minuto. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder estar com todos os amados irmãos congregando. Senhor, fala, Espírito Santo, aos nossos corações, a tua palavra, nos ensina conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor. Fala de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos aprender do Senhor, para que venhamos guardar a tua palavra na tauba de nossos corações. Espírito Santo de Deus, estejais conosco. O Senhor é o nosso melhor, maior convidado, Senhor, desta noite. Senhor, estamos aqui para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, desocupe suas mãos, você tem liberdade para adorar o Senhor. Aleluia! Marcos capítulo 13 vai dizer assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João, André, lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Irmão, nós ouvimos o Sermão do Monte muitas vezes, muitas pessoas pregam, mas eu gostaria de, junto com os irmãos, observar a fala de Cristo e o ensinamento que Ele nos dá. Quando olhamos para os finais dos tempos, nós temos um pensamento de algo horrível, algo muito difícil, fome, terremoto, escassez, guerra, não é assim? Perseguição. Mas será que estamos atentos naquilo que nós lemos? Às vezes nós lemos a palavra de Deus
e deixamos passar algumas coisas desapercebidas. Eu vou lhe fazer uma pergunta: o reino de Deus é para todos? Sim, mas nem todos vão entrar no reino. É para todos, mas as nossas atitudes vai definir se a gente vai poder ou não entrar no reino. Isso é um detalhe que muitos estão desapercebidos. Porque existem pessoas que de maneira nenhuma querem. E alguns hoje confessam: eu não quero esse céu, eu não quero esse lugar monótono, onde é paz, isso, aquilo. Irmãos, é que ninguém prova do inferno antes de ir para lá, porque se provar não vai querer ir. E quem prova do céu antes da hora não quer voltar. Então, a gente fica pela fé. Aleluia. Só que nós provamos do Espírito Santo. Então, pela experiência que nós temos, nós acreditamos, porque a palavra nos afirma. Só que é aí que nós devemos estar atentos. O que Jesus disse, e é algo maravilhoso. Preste atenção. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. O que o discípulo se admira? De uma construção, um algo terreno, um algo passageiro, um algo feito por mãos humanas. Uma construção que ao longo do tempo ela pode entrar em deterioração e se acabar, se não houver os devidos cuidados. Então ele tem uma admiração por aquilo que é terreno. E no verso 2, Jesus ele vai trazer a resposta. E respondendo, Jesus disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago, João, André lhe perguntaram em particular. Verso 4: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Quando tudo terá um fim no plano terreno? Quando tudo se acabará no plano terreno? Existe um algo que está despercebido nas igrejas. Muitos não estão sendo fiéis. E isso vai impactar nos últimos dias. Talvez eu e você não veja este tempo por ocasião de adoecer, morrer, ou talvez a nossa idade não alcançar. Nós não sabemos quanto tempo resta. Mas e se acontecer no nosso tempo? O céu e o inferno, ele é real. Mas haverá um tempo de sofrimento. Haverá um tempo de escassez da palavra. E quando esse tempo chegar, você já viu o testemunho da África? Os irmãos que estão ali em Moçambique, que estão naquelas regiões, que estão sendo perseguidos, muitos morrendo, massacrados dentro de igreja. Mas eles não desistem de orar, de buscar. Quando são convertidos, são verdadeiramente. Eles morrem, mas não negam a Cristo. Vê os filhos morrer na frente, mas não negam a Cristo. O porquê que eles não negam? Você já parou para pensar? Porque quando a gente é egoísta, a gente não enxerga algumas coisas que estão diante da gente. Você já disse alguma vez na tua vida assim: eu não tenho nada? Eu acho que todo mundo um dia disse isso. Talvez no momento de tristeza, no momento de angústia, de um sentimento de que não pôde conquistar aquilo que queria, e acha que a vida é algo horrível, um momento. Agora você imagina um país onde as crianças morrem porque não tem o que comer. O pai vê o filho secando,
A mãe vê aquela menininha que outrora era a coisa mais lindinha, emagrecendo, vendo os ossos. Imagina um vilarejo que quando acha uma batata doce, algo para comer, é uma alegria. E quando temos a oportunidade de ver alguns vídeos, lembrando, irmãos, foi pedido para essa igreja tomar conta de várias igrejas lá. Pastor, mas por que a igreja não faz isso? Porque a igreja ela tem que ter consciência. Pedir o suporte para a igreja. Porque o que eles veem e o que nós vemos, quando eles se juntam, eles fazem oração antes de se alimentar. Agradecem a Deus pelo pouco que tem e todos ali se alimentam. São zelosos quanto à palavra, quanto à oração. Sabe por quê? Porque não tem. A gente usa a palavra não tem. A palavra lá é prover. Porque enquanto muitos estão reclamando de barriga cheia, eles estão agradecendo quando chega algo. Então, quando verdadeiramente a pessoa ela cresce num espaço, num país, numa cidade, um bairro, um vilarejo, onde até o alimento é escasso, a roupa é escasso, não tem nada, não tem luxo, não tem expectativa. E vem um evangelho falando de um Deus que um dia dará descanso. Não haverá ladrão, não haverá fome, não haverá morte. Um evangelho que tem poder em sua palavra. E tem um Senhor que chama de Pai, que traz dentro do coração deles a esperança, a vida, o fortalecimento que eles precisam. E verdadeiramente eles acreditam nesse Senhor que é Cristo. E eles começam a praticar o Evangelho de uma maneira que a fome não impede, a morte não impede, porque eles convivem com isso todo dia. Todo dia eles veem alguém ir embora. Mas quando não está em Cristo, não há expectativa. Mas quando se está em Cristo, você tem expectativa de um dia reencontrar essa pessoa. Aleluia. Você tem a expectativa e a promessa da vida eterna. Então eles se apegam totalmente em Cristo e começam a orar ao Senhor e buscar o Senhor. Porque o morrer para eles é Cristo. Por isso que quando a morte chega, isso não faz eles desabarem, porque eles estão convivendo todo dia com ela. Mas nós vivemos um evangelho que nós podemos escolher, e muitas das vezes não é feita a escolha correta, porque temos uma boa vida. Quando tudo falta, quando as coisas começam a piorar, você vê uma grande multidão buscar a Deus, pedir ajuda ao Senhor. Às vezes as pessoas não entendem algumas coisas, o porquê dos problemas, o porquê das enfermidades. A igreja, ela ora muito pelo problema alheio. Por isso que a igreja ora muito. Porque precisa de uma solução, alguém precisa de uma cura, alguém precisa de uma libertação, de uma providência, então recorre à igreja. Agora, quando não está na igreja e precisa muito, começa a pedir a Deus. Então, aonde gera uma busca ao Senhor? Em meio a situações difíceis. E nesse âmbito, nesse diagnóstico da fé, aonde nós encontramos as pessoas que estão debilitadas à nossa volta. Às vezes, irmãos, por não compreender a palavra, por não buscar direção na palavra, a gente não se prepara para o que pode acontecer. Se hoje invertesse os papéis aqui, se tornasse uma África, como muitos viveriam? Como muitos estariam?
Dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós vemos pessoas se levantar como Cristo. Que sinais, Senhor, haverá quando tudo estiver para se cumprir? Irmãos, preste atenção. Nós devemos tomar cuidado para não ser enganado. Jesus alertou sobre isso. Jesus, aleluia. Preste atenção. Irmãos, quem quer tirar algo do outro quando está na miséria? Ninguém. Porque não tem nada. Eles querem tirar proveito daqueles que têm algo para dar. Quando você não tem nada, quando você está no pior momento, quem lembra de você? Quem estende a mão? Eu vou usar um termo que o rapaz disse no dia das entregas da ação social na rua. Por que vocês estão fazendo isso? Eles não merecem. Nenhum desses moradores de rua merece ajuda, ele disse. A pergunta foi, mas quem merece? Logo depois um outro homem disse, eu falei, quem merece essa ajuda? Ele falou, não é por mérito que vocês estão aqui, é por misericórdia. É a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus alcança todo mundo. Irmãos, muitos, e não são poucos, vão ser enganados. Vai ser. Olha, as pessoas que trazem o engano, eles não existem no coração deles essa palavra misericórdia, essa palavra amor. Ela não. E eu vou te falar o porquê. Quando você olha para um país que ele padece fome e necessidade, os seus governantes padecem necessidade? Não. Isso não é política, é realidade. Agora, quando você olha para vidas, para um país que pode ser tirado de você, então existe algo que você pode entregar. Existe algo que você pode dar para as pessoas. Então por que alguém se esforça tanto para enganar o outro? Por que igrejas lotam hoje com a promessa de prosperidade, de dinheiro, e esquecem do mais importante que é a vida eterna? Por que as igrejas hoje se esforçam tanto e vemos tantos escândalos de revelações, de fatos espirituais que acontecem? E muitos hoje se perguntam, será que é verdade? Outros dizem, eu não acredito mais, são tudo falso, tudo mentiroso. E quando aparece alguns que são verdadeiros, como que eles são tratados? A Bíblia diz, o Senhor alertou que haveria muitos dizendo que era Cristo. Nós vemos. Isso é notório. Meu cunhado está ali, o Luiz, o vizinho dele diz que Jesus está na China. E estão evangelizando e arrumaram uma família do lado da casa dele lá e Jesus está aí. E vocês não precisam da igreja, vocês não precisam de palavra, não precisam de nada disso não. Você pode adulterar, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. E a Bíblia onde fica? Vimos muitas outras situações acontecendo. O Jesus que ministra na África, não estão vendo ele, mas no meio da escassez, da fome, provê alimento. Aonde Jesus está verdadeiramente? Aonde tem fé. Não é a cura, não é a libertação, é a fé. Porque como pode alguém que está morrendo, alguém que está perdendo tudo ainda ter?
Então existe alguém muito maior, muito poderoso para manter a alma dessa pessoa com vida, com esperança. Da onde vem essa força? Olhamos para as pessoas usadas na mão de Deus, os poucos que tem. Alguém pergunta, da onde ele tira? Olha, o Espírito Santo, mas e lá? Onde a magia negra toma conta, da onde vem essa fé para combater o mal? Essa fé para orar, para buscar, para crer que o alimento vai estar na mesa para as crianças comerem. Nós costumamos comparar o evangelho com pessoas bem-sucedidas. O irmão foi para Jesus, ficou bem. Eu já disse isso uma vez, fica bem, irmão. O homem é preguiçoso. Para não falar outro nome, a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso, então ele aprende que tem que trabalhar. O homem gosta de puteiro, aprende que não pode mais bagunçar, ele trabalha, vai comprar leite para as crianças. A vida muda. Sim ou não? Sim. Usava droga, não usa mais, o dinheiro fica em casa. Começa a sobrar. Olha, eu fui para a igreja, minha vida financeira, não é tua vida financeira, é você que mudou. E quando você é transformado, tudo à sua volta se transforma. Quando você muda, tudo à sua volta muda. Quando a gente para de falar coisas erradas, os amigos que falam as coisas erradas vão embora. Quando a gente para de beber, os amigos da cachaça vão embora. Você para de usar droga ao longo do tempo, você vai ver, vai um para cá, outro para lá. Irmãos, a gente tem que entender algumas coisas. O evangelho, ele cria dentro da gente uma nova vida. Mas nós devemos estar atentos com o que Jesus falou. Porque haverá momentos na nossa vida. E se nós não estivermos em sinceridade com Deus, nós podemos padecer. Isso é um perigo. Muitos podem ser enganados. Irmãos, imagina, tem muito crente que se falar que Jesus está aqui no Brasil, vai acompanhar. Vai, cuidado para você não ser um. Irmãos, vamos lá. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Olha que interessante que Jesus diz: não se preocupa. Em outras palavras, o pau está quebrando. Jesus diz, deixa, tem que acontecer. Não se preocupa. É algo tremendo. Vou te dar um comparativo. Você acha que na África estão preocupados que vai faltar comida? Não se preocupa. Vamos lá. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, e isso será o princípio de dores. Princípio. Mas, verso 9, olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir da glória. Agora eu vou perguntar, quer ser usado? Quem quer ser cheio do Espírito? É que não estão atentos com o que Jesus disse.
Isso aqui é para discípulo. Esse não vos preocupeis é para quem verdadeiramente está na presença. Mas e quem não está? Vos preocupeis. Por quê? Porque aqui é para discípulo. A fome vai estar, o terremoto vai estar, mas quando é com os discípulos, não vos preocupeis. Você tem pai. Você tem pai. Agora, vamos lá. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante os governadores, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Porque quando a tua fé estiver em 100%, vamos dizer assim, o porquê que lhe entregarão? Porque haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Diz a Bíblia que haverá comichão. É aqueles que não aceitam a verdade. É aqueles que querem fazer do próprio jeito. É aqueles que naqueles dias de adversidade, dias de luta, dias de lei sancionada, serão estes irmãos que irão te entregar. Serão estes irmãos que não suportarão a presença e achará que o certo é errado e vai entregar. Mas Jesus diz: não vos. Ele diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. O importante é que o evangelho seja pregado em todas as nações. Marcos 1, verso 38, Jesus ele declara, depois de curar a sogra de Pedro, ele se retira e os discípulos vão até ele, e ele diz: para isto eu vim, para anunciar o evangelho. Às vezes as pessoas olham, Jesus curou, Jesus libertou, mas o evangelho ele traz a mudança. A palavra, ela nos coloca como discípulo em João 8,31, nos traz aprendizado, nos dá direção, muda a nossa conduta. E quando nós aprendemos a palavra do Senhor, acreditamos no Senhor, passamos a viver no Senhor, nós temos agora um comportamento, como dissemos aqui agora: não bebe mais, não adultera mais, não mente mais. Então a vida começa a dar certo, as coisas vão se encaminhando, vão se encaixando, e verdadeiramente você começa a crescer. Então, o fundamento da palavra é trazer uma promessa e explica. A Bíblia diz como será. Haverá uma nova vida, uma expectativa que nós temos. Estaremos num lugar onde Cristo vai estar. Não posso dizer no céu, a Bíblia não diz, mas aonde Ele estiver nós vamos estar. Mas aonde Ele estiver será algo bom, porque não vai ter ladrão, não vai ter choro, não vai ter doença, não vamos ter problemas lá, mas teremos uma vida com o Senhor em um corpo glorificado. Agora, eu quero que meus irmãos entendam algo e preste bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo que tudo pode, tudo está certo. Só que todas as igrejas estão preparadas? Estão preparadas para escutar essa palavra? Não vos preocupeis. Quantos dentro de igreja andam errado? Quantos andam na mentira? Quantos andam pela concupiscência dos olhos, do corpo? Quantos querem viver aquilo que acha que é certo? Esquece da palavra. Será que vai poder tomar para si? Não vos preocupeis. É tempo de oportunidade servir a Jesus. É um tempo oportuno que nós temos de poder declarar a palavra.
É um tempo oportuno que nós temos de poder dobrar o joelho e ainda orar, e ainda poder fazer vigília nesse país. É um tempo oportuno que nós podemos ir no hospital e orar por um enfermo, entrar no presídio. Mas haverá o tempo que nem no Brasil vai poder fazer isso. E quando chegar este tempo, a Bíblia traz no meu coração que Pedro preso, o anjo desceu. Pedro preso de novo, o anjo desceu. Sabe por quê? Igreja orando, perseguida, anjo descendo. Paulo e Silas, ali, um negócio estreito, perseguição, porque acabou com um negócio ruim, também cadeia estremecendo. Quando há perseguição, mas há perseverança no cristão, ao Espírito no cristão, o céu age. Aleluia. É o que eu quero dizer para os irmãos, é que quando houver, o mundo estiver pegando fogo, vamos dizer assim, mas ainda guardar a palavra, ainda guardar o Espírito, ainda guardar tudo que o Senhor Jesus ensinou, haverá livramento, haverá providência, ainda haverá o ID, ainda haverá cura, ainda haverá milagre, ainda vai ter coisas tremendas acontecendo. O tempo que nós temos hoje de igreja é um privilégio no nosso tempo. Na década de 40 se pregava a vinda de Cristo, finais dos tempos, porém não chegou. Tivemos aqui, quando virou para o ano 2000, teve países aí que as pessoas acabaram com tudo, porque diziam que era o fim do mundo, tentando acertar. Mas olhe para a palavra, irmãos, a palavra diz que tem profecias, é necessário que as profecias se cumpram. E agora chega nosso tempo, faltam umas 3 mais ou menos. Estamos mais perto do que eles há 100 anos atrás. E se cumprir no nosso tempo, haverá escassez de alimento. Está preparado? Quando a igreja ensina as pessoas a não ter apego com as coisas, irmãos, é para dias difíceis. Quando a igreja ensina a não ter vaidade, é para dias difíceis. Irmãos, as pessoas se apegam em coisas terrenas, em coisas passageiras. E que fim dará tudo isso? Um dia não ficará pedra sobre pedra. Quero que meus irmãos entendam isso. Mas importa que primeiramente seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais preocupados de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Eita glória. Verso 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais preocupados de antemão pelo que haveis de dizer. No verso 9, serviremos de Eita glória. No verso de número 9, vão ser testemunha. Aleluia. No verso de número 11, o Espírito falará por nós, glória, em nós. Glória. Agora preste atenção. Vão apertar daqui, Jesus disse, vão apertar dali, vão te levar, vão tentar te condenar, mas assim como Pedro, assim como os apóstolos estiveram na presença, e a presença estava nele, também estará com os discípulos deste tempo. Então quando te levar e tu tem a presença do Senhor, a presença vai dizer as palavras que deverá ser dita. Glória a Deus. Porque somos testemunhas de Cristo, o operado Senhor. E a palavra do Espírito tem poder para libertar, tem poder para mudar. Agora, como nós viveremos isso se não formos fiéis?
Mas eu não digo esperar o último dia, mas digo quando alguém vem e te confronta porque que você serve a Jesus, quando alguém vem e te confronta porque você está na igreja, quando alguém vem e confronta a maneira que você está vivendo. Eu tenho uma plena certeza dentro de mim, quando o negócio aperta, a pergunta é difícil, eu falo: Senhor, estou sendo envergonhado. Aleluia. Eu falo em espírito e não vai muito, lá vem. Não é resposta, ele diz pergunta. Porque aqueles que querem ensinar têm que ter conteúdo. Então quando alguém quer ensinar, não bata de frente, aprenda com ele. Mas toda vez que eu ouvi o Espírito Santo dizer, para mim perguntar alguma coisa, não tinham resposta. Porque eu tenho pai, você tem pai. Aleluia. Quando você aprende estas coisas, a honrar o teu pai, quando você aprende a guardar o ensinamento de Cristo verdadeiramente, sem se envergonhar, sem se preocupar com o mundo, com a opinião de A, opinião de B, mas segundo a palavra do Senhor, determinar no teu coração: eu vou andar certo. Alguém te aperta e ele diz: te preocupa não. Alguém vem para cima de ti, ele diz: essa guerra é minha. Alguém entra na tua casa, ele diz: aí não pode, porque lá eu faço morada. Irmãos, nós devemos entender o que é o Evangelho. Alguém vem e diz: você vai morrer. Fala: já faz tempo que eu estou morto. Paulo disse: o viver é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, quantas pessoas dentro da igreja mais apegadas no mundo? Que espírito vai te orientar? Do capeta. Pastor, mas não pode dizer assim, porque o Espírito Santo requer da gente que a gente esteja na palavra. Servirá a dois senhores? Ou há de aborrecer um, ou agradar outro, ou vice-versa. Entenda que há pessoas, irmãos, que não querem obedecer a Jesus, mas querem que Jesus livre na hora difícil. Não querem seguir a palavra, mas quer o poder da palavra na hora da dificuldade. É uma realidade, irmãos, que ninguém quer encarar, mas que é necessário a gente estar atento, porque haverá dias que nós vamos ter que clamar, haverá dias que nós vamos precisar verdadeiramente dizer: Senhor, eu sou teu servo, me ajuda neste momento terrível. Devemos aprender com a palavra do Senhor a resistir às tentações, para poder passar os dias maus. Muitas pessoas vivem de ilusão, tentando mostrar para alguém que a vida é boa, que a vida é fácil. O governo hoje disputa por dinheiro, as facções disputam por território, as igrejas têm a disputa das placas. Mas existe uma disputa que desde quando tudo começou, que está passando desapercebida, é a disputa pela tua alma. É um Deus dizendo para ti que você pode entrar no reino, e o diabo dizendo: fica com este mundo. Ele oferece tudo para você, e o Senhor diz: o reino está com a porta aberta. Só que a porta é estreita. Está aberta, mas é estreita. Sabe o que isso significa? Passa de um. O Espírito falará em vós. Mas para o Espírito falar, a Bíblia me diz que eu devo ser casa, morada do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não habita em casa, templo. Se eu estou no pecado, ele não. Se eu sou rebelde à palavra, ele também não. Então como que quer que ele venha? Meu servo, eu te tiro daí. Vou tremer a cadeia, vou quebrar o grilhão, vou enviar o socorro do céu. Existem situações que um ser humano passa, são guerras espirituais. Existem momentos na vida, tempos, anos de dificuldade, que é a escola de Jeová.
Agora, existem problemas que é causado pela sua vontade de pecar. Verdade. E Deus não está no meio disso. Glória. Por que existem pessoas que quando passam por batalhas é levado a desertos, a igreja ora e ele volta, mas tem um que vai e não volta nunca mais, porque uns estão sendo levados para ser tentados, para passar numa provação, para crescer espiritualmente, outros não, está andando pela própria carne, está andando pelo próprio desejo. Alguns dizem a igreja esqueceu, não, a igreja não esqueceu não, existem coisas que estão além da igreja. É o homem desenfreado no pecado, que não quer mudar a sua vida. É a mulher que não quer mudar o jeito de viver. Glória a Jesus. Aleluia. Esse não tem o que fazer. Mas nós podemos orar, vamos orar. Até quando? Louvado seja Deus. Pessoas que zombam do Espírito Santo de Deus, esse não tem mais jeito. É pecado para a morte. Brincadeira sem fundamento. Igreja zombando, brincando, levam as coisas de Deus na brincadeira, levam as coisas de Deus como se não fosse nada. Haverá uma consequência por isso. E quando não se cumpre a palavra de Deus, essa consequência vai chegar. Uma coisa é certa, a conta chega. E devemos estar atentos, porque se queremos entrar no reino de Deus, se queremos herdar a vida eterna, essa luta, ela é minha, essa luta ela é sua. Não é eu que vou mudar você. A palavra tem o poder de mudança, mas você quer ser transformado e renovado pelo poder da palavra? É necessário que você venha crer, é necessário que você venha praticar a palavra e aprender a deixar as coisas para trás. É necessário começar a viver uma mudança na sua vida, para ter a proteção do Senhor. Glória a Jesus. Muitas pessoas caminham pelo engano. Muitas pessoas estão se fazendo como Cristo. Operações de milagres, de maravilhas, e Deus não está no meio disso. Preocupação do Senhor não é se o teu corpo está curado, não é se você tem o que comer, não é se você está bem ou não, mas é a tua alma. A preocupação do Senhor é a tua alma, se ela herdará a vida eterna ou não. A preocupação de uma igreja não deve ser, irmão, se você está bem ou não, porque como igreja, como membro em Cristo, devemos ajudar uns aos outros. A Bíblia ensina isso. Nós fortalecemos aqueles que estão passando por necessidade. Mas a obrigação da igreja é dizer a verdade, é levar ao outro o conhecimento da palavra, para que seja sincero, para que no dia da adversidade o Espírito de Deus esteja na tua vida, porque você crê, porque você renunciou ao pecado. Dias maus virão e não precisa ser o último dia do mundo, porque tem gente vivendo o último dia da sua vida hoje. Tem gente que amanhã vai amanhecer suicidado. Tem gente que está se preparando agora, escrevendo carta porque vai se jogar da ponte. Tem gente neste momento que está escrevendo uma carta porque vai tomar muitos medicamentos, está dizendo para a família o como ele sofria nessa terra. Para este homem, para esta mulher é o fim dos dias, é o fim dos tempos, acabou o mundo para eles, não faz sentido viver. Mas para nós que temos a esperança de um dia melhor e entendemos que as coisas vão ficar difíceis ao passar dos anos, mas nós temos a esperança da vida eterna porque foi prometida por Jesus. Aleluia. Não tiramos a nossa vida porque nós sabemos que aqueles que se suicidam não herdarão a vida eterna. Jesus, misericórdia, Deus. Então alguém pode dizer, mas não é o final de tudo, não é o final do mundo, mas hoje pode ser o final de uma vida. Por isso que o evangelho ele é muito importante em ser pregado, porque o que sustenta no dia da adversidade, o que mantém de pé no dia da peleja, quando tudo der errado na tua vida, o que vai estar dentro de você dizendo ainda tem jeito, chama Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Se nós, irmãos, Aleluia. não zelarmos para termos a presença do Espírito Santo, haverá o último dia para a gente. Um dia que o corpo, a carne vai tombar. Mas não zelamos pela palavra. E como será esse dia? O que veremos neste dia?
Muitas pessoas estão desatentas. Deixa eu contar algo para vocês. Todos conhecem o irmão Antônio aqui, ou a maioria. Ele saiu da UTI, desenganado pela medicina. A filha um dia ligou para mim e disse: pastor, chama a igreja, ora pelo meu pai. Os médicos disseram que ele não vai aguentar. O coração está parando, está com muito problema, infeccionou tudo. É muito grave, é muito grave. Só Deus para fazer o milagre agora. Várias igrejas orando. Um grande evangelista. Eu dobrei o joelho e eu falei com Deus: Deus, eu pedi do meu jeito para o Senhor. Umas 2 semanas depois, contrariando os médicos, ele estava no meu barracão. Ele chegou, ele sentou. Eu converso muito com ele, tenho uma liberdade com ele. E aprendo muito com ele também, um homem de Deus. Ele disse algo para mim. Eu sei que Deus me deu dias. Porque quando eu senti que eu estava partindo, eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, o Senhor havia trazido uma palavra. Eu contei aqui esses dias para os irmãos. E a palavra foi quando Elias disse que estava sozinho. E o Senhor disse: não, tenho 7.000. Ele usou a palavra. Ele diz: Deus, a tua palavra diz que o Senhor não tem mas o Senhor ainda tem 7.000 que não se dobrou, Senhor. O Senhor ainda tem sincero na terra. Senhor, se um sincero orou pela minha vida, me dá mais um tempo de vida. Aleluia. Se um sincero abriu a boca e pediu por mim, eu creio que pediu. Glória. O quadro mudou daquele homem. Os médicos não entenderam, mas a gente sabe o que aconteceu. Aleluia. O homem que guarda a palavra, na hora da adversidade entre a vida e a morte, a vida dele era ele Deus. Ele lembra da palavra, ele cita a palavra, e mediante a palavra ele faz um apelo ao Senhor. Ele chega no meu barracão e eu escuto dentro de mim o Espírito de Deus falar a mesma coisa que ele vai declarar. Ele olha para mim e ele começa a lacrimejar os olhos, e ele diz: eu não vou morrer lá. Eu baixei a cabeça porque eu já tinha acabado de ouvir o que ele ia dizer. O Senhor me poupou para voltar para casa, mas o meu tempo é curto, não vou ter muitos dias. Eu já sei, irmão. Eu olhei nos olhos daquele homem e eu disse: irmão, não vá pregar. Pastor, mas por que ele tem que... Não vá pregar. Aproveite esses dias. Vá passear, vai ver teus melhores amigos, vai visitar os irmãos, vai dar um abraço. Despede de todo mundo. Ele sabe que está chegando o fim. Estou tomando os remédios certinho agora. O tempo que resta para ele é tempo de olhar para as pessoas e dar um abraço e se despedir. Deus deu a oportunidade porque ele guardou mas ele está consciente que vai embora. Ele disse para mim, eu estive numa cidade evangelizando, e quando eu passava um riozinho de 5 metros era Bahia, eu fiquei pensando, falei: nossa, se a vida for assim. E ele falou: exatamente assim. De repente você se vê numa situação e diz: estou indo embora. Um homem que conhece a palavra, é o poder da palavra, é viver a palavra, não é viver o que você acha, não é viver o que você pensa. O que você pensa, o que você acha só te leva para o buraco. O que eu acho, o que eu pensei lá atrás só fez a minha vida ir para baixo, irmãos. Só fez as coisas dar errado para mim. Mas quando eu olhei para a palavra e falei: Senhor, eu vou me esforçar para fazer do teu jeito, para ir quando o Senhor quer, a hora que o Senhor quer, eu estou disposto a obedecer. Eu vi as coisas dar certo, eu comecei a escutar o Espírito Santo, eu comecei a ouvir a voz do Senhor, eu comecei a ter no meu coração um sentimento diferente, eu comecei, irmãos, a ter a autoridade do Senhor. Alguns olham e falam: da onde vem? Vem da obediência. Da onde vem, irmãos? Vem da palavra. Quando você verdadeiramente está enquadrado na palavra, irmão, o céu tem responsabilidade com a tua vida aqui embaixo. O reino garante tudo para você.
Por isso que algumas pessoas não entendem por que um pede, Deus responde, outro pede, Deus não responde, irmãos. É o grau de fidelidade que você tem com o Senhor, é a integridade, a sinceridade com o Senhor. Não é por orar muito, como Jesus disse, mas tem sinceridade no que pede. Glória. Você pode orar 1, 2, 3 horas, se nenhuma palavra for sincera, não valeu nada. Mas se você descer na madrugada e dobrar o teu joelho e fizer um pedido. Me lembro certa feita, oramos por um homem, passamos um ano orando por ele. Um dia me lembrei dele na madrugada, irmão, dessa entidade muito brava nele. Me lembrei na madrugada daquele homem e falei: Jesus, ele está velho. De madrugada acordei, o Espírito Santo me levava em oração e meu coração ardeu para orar por ele. E eu falei: Senhor, ele está velho, ele não vai aguentar muito tempo. Tu és Deus, Pai, tem todo poder e autoridade. Se eu dar uma ordem agora e liberta esse homem aqui na terra, para que ele tenha a oportunidade, Senhor, de herdar a vida eterna. Não é para uma igreja ver um show, um espetáculo, não é para a igreja olhar e falar: olha, aquela igreja é espiritual, porque lidamos com alma, lidamos com a palavra, e haverá um grande preço a ser pago por isso, e também haverá uma grande recompensa por aqueles que viverem a palavra. Não foi muito tempo, ele fez um convite para irmos orar na casa dele. O grupo de obreiros reunido na minha casa, olhei para os irmãos vão lembrar, falei: hoje vocês estão indo numa casa ver a resposta de uma oração. Quando chegou lá, ele falou: fiz questão de chamar vocês. A primeira pessoa que eu quero dizer, irmão, não manifesto mais, não bebo mais, voltei para minha família. Como aconteceu? Ele diz: viu um homem de idade na rua, ele parou e falou: volta para tua casa. Ele viu um homem de idade na rua que ele nunca tinha visto, não sabia quem era, diz: volta para tua casa. Ele voltou, irmãos, não bebeu, ele voltou, a entidade não desce mais. Essa oração é: salva essa alma. Quando olhamos para o texto, irmãos, preste bem atenção. Olha só, isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando. Agora, como que ele vai trabalhar? Na emoção da gritaria? Na emoção do louvor? Louvor comove a gente. Louvor faz a gente chorar. Muda a vida? O que muda é palavra. O que muda é Bíblia. Agora louva tendo a palavra no teu coração, para você ver o estrago que faz. Quando a palavra está dentro da gente, se você pregar é com unção. Se enfrentar o mal é na proteção da palavra. Guardem isso. Diz mais. Verso 12: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Opa, verso 12. Presta atenção no que Jesus disse: irmão entregará à morte o... Mas não é irmão? Você está achando que é o inimigo que vai fazer, né? O irmão vai entregar à morte o... o pai... Eita glória! E levantar-se-ão os filhos contra os... e os farão... aquele que ama mais, pai, mãe, família, riqueza, prostituição, tudo que tem aqui embaixo do que é Jesus, não é digno. Ele não disse deixa de amar, presta atenção, amar. Ele não disse deixa de amar teus filhos. Ele diz: não ame mais teu filho do que a mim. Porque no fim, o filho que não é crente, se acontecer uma situação, pode matar meu pai. Nunca escutou na tua casa? Alguém dentro da tua casa vai para a igreja de novo. Vai fazer o que, meu povo?
Nunca escutou no meio da rua teus amigos dizendo: oi, crentinho? Nunca escutou uma zombaria, uma chacota? Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Não é perseguição não, mas se fosse, acha que vão falar? Vou morrer por causa dele, por causa do Deus dele? Acorda, Sadraque. Acorda, Mesaque. Acorda, Abednego. Acorda, Daniel. Acorda, filhos. A tua família não vai te amparar. Não vai, mas Cristo nunca te deixará. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Hebreus 12:4, rapidinho. Eu vou antecipando. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceram da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes ou desmaies, quando por ele fores repreendido. O Senhor corrige os que amam e açoita qualquer que recebe por filho. Quando o Senhor disse, não resistimos até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ninguém está posto à morte aqui. Esse combate é até o fim. Uma vez que nós estamos em Cristo, devemos ir até a última consequência. Jesus diz: aquele que perder a sua vida, achá-la, mas aquele que quem perder a sua vida por amor de Cristo, vai encontrar. Terá vida novamente. Agora, aquele que achar sua vida, em tudo que é terreno, em tudo que é oferecido, vai perder a vida. Essa vida ela é passageira e ela é temporária. Mas há uma vida eterna, uma promessa, cheia de esperança, cheia de novidade. E que não são todos que vão vivê-la. Mas há um convite aberto para todos. Irmãos, não devemos olhar para o fim do mundo para consertar nossa vida. Não devemos olhar para o final da escatologia bíblica, do cumprimento de todas as promessas, as profecias. Mas devemos olhar para Cristo, como se hoje fosse o último dia. Se nós olharmos para Cristo todo dia como o último dia, nós veremos algo mais intenso, mais profundo. Buscaremos no Senhor, aprendemos a amar o Senhor. Daí então teremos força para suportar todos os dias que o Senhor nos der de vida. Se não houver amor pelo Evangelho, não suportaremos as batalhas. Somos alvejados todos os dias, bombardeados por palavras, por atitudes, desprezados por muitos. Nós somos. Muitas pessoas te desprezam pela maneira que você fala, a maneira que te vem, a maneira que você se veste, como você fala. Muitos dizem que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que o teu sacrifício é simplesmente algo inútil. Muitos tentam te levar para um caminho ao qual o Senhor não escolheu. Quero dar um exemplo e vou encerrar. Por que nós devemos estar preocupados com o último dia de nossa vida? Preste atenção. Primeira coisa, estamos prontos para ir embora hoje? Está pronto hoje? Se morrer hoje, vai para o céu. Herda a vida eterna ou vai para o inferno?
Olha para você. Olha dentro de você o que você está fazendo. Como você está vivendo. Se eu morrer hoje, eu estou salvo. Se eu morrer agora, cai dura que eu estou salvo. Você está? Essa palavra é para você entender que existe um reino, existe uma oportunidade de vida eterna. Não é o fato de estarmos dentro da igreja, irmãos. Mas nós devemos olhar para a palavra e viver essa palavra e aprender a amar esse Cristo. E pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Preste atenção. Quantas pessoas já olharam para você e já disseram o para que você está na igreja ou o porquê? Para que é quando você vem em busca de alguma coisa. E o porquê, o que faz sentido para você. Quantas pessoas já olhou para você e tentou te desanimar de ir para a igreja? E quer que você fique do lado dele? Agora eu quero que você reflita. Quantos amigos passaram na sua vida e foram embora? E você olha para uma igreja. E às vezes você passa ali 50 anos da sua vida. E você vê o jovem envelhecer. Você vê o irmão virar ancião e ele não vai embora. Ele pode tentar correr da tua vida, mas não corre da presença. Ele pode tentar sair ali daquela igreja, mas você se encontra com ele de novo em outra igreja. Ele pode tentar se esconder lá no cafundé do mundo, mas um dia você vai encontrar ele na glória. Sabe por quê? Porque ele ainda está na presença de Deus. Alguém olha para você, irmãos, e diz: não vale a pena, mas na tua necessidade você tem uma igreja que está atenta, que olha para você e diz: não está bem, que no teu pior momento você tem alguém que você pode recorrer, chama igreja. Mas quando você tem muitos amigos, você recorre aos amigos, e você às vezes não vai encontrar o que você precisa. E nem tudo é dinheiro. Entenda que às vezes, irmãos, nós precisamos de uma palavra. E quem poderá nos direcionar? O ímpio ou o santo? O certo ou o errado? É uma escolha. Guarda isso hoje. Ao chegar na tua casa, ao deitar, pensa no algo. Se você não acordar mais, aonde você vai estar? Para onde você foi? E é tempo, irmãos. É tempo de nós nos consertarmos com o Senhor. Aleluia. E olharmos para Deus com sinceridade. E poder usar as palavras de Samuel: eis-me aqui, Senhor. É tempo de olhar para a nossa casa e consertar tudo dentro de casa, na nossa família, no meio dos amigos. Dá tempo. Saia daqui, irmãos, para você ter uma vida diferente, para você poder dar a vida eterna com Deus, com o nosso Senhor Jesus. Mas para muitos que não acreditam, é só uma falácia. Para muitos que não querem, é como uma chuva que passou no dia de ontem. Tudo voltará ao normal. Mas para quem acredita, sabe. Eu digo para os irmãos, e não tem problema psicológico nenhum, eu vejo espíritos, é real. O mal existe, o bem existe. O diabo está fazendo um convite e Jesus está deixando a porta aberta. Mas eu quero que você lembre: a porta é estreita, e para entrar não dá para levar pecado de estimação. Para entrar não dá para levar problema. Então devemos resolver tudo aqui. Vamos levar uma vida reta. Vamos se esforçar. Ninguém aqui é perfeito, ninguém, nenhum de nós. Mas podemos nos esforçar para sermos melhores amanhã do que o dia de hoje. Amanhã, né, pode ser melhor se Deus conceder vida, se Deus assim permitir nós levantarmos. E tudo vai se endireitar se nós colocarmos o joelho no chão e falar: Jesus, eu quero, me ajuda, muda a minha história. Amém? Coloque-se de pé em nome de Deus. Abra suas mãos. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos e pedimos ao Senhor a tua direção.
Pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar conosco, guardar, proteger, livra de todo perigo, todo mal, seta, laço, livra, Senhor, de todas as obras malignas. Entra, Pai, com tua proteção, acampa teus anjos em volta com meus irmãos e irmãs. Dá o escape, a bênção, a vitória, o livramento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.